BRCO11, o Fundo de Logística da Bresco. Vamos ler o relatório de abril de 2025, publicado agora, no dia 27 de maio de 2025. O fundo parece que tem uma situação aí de vacância bem crescente nos próximos meses. Vamos ver como está a situação atual dele. Este será o tema do nosso vídeo de hoje. Ele que não conta com nenhuma renda mínima garantida aqui em qualquer dos seus imóveis. A gestão destaca aqui que tem um potencial de expansão de 7%, 38% dos contratos atípicos, fazendo um yield aí de 9,3%, um prazo médio dos contratos de 4,7 anos. Na data que eu gravo aqui com vocês, pessoal, o BRCO11 cota na B3 a R$ 109,30, fazendo um P sobre VP de 0,92, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 3,43%. A cota lá no mercado secundário, que saiu lá de R$ 90,41, buscou uma recuperação considerável, inclusive chegando lá aos R$ 112,80, e agora repousou aí aos R$ 109,30. A última distribuição aqui do fundo, pessoal, foi de 87 centavos, paga agora no dia 15 de maio de 2025, fazendo um yield mensal de 0,77, anual de 9,56%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em BRCO11, ele teria hoje R$ 1.155,40. O fundo, pessoal, que ainda não recuperou lá a linha do CDI, tá? Ele segue acompanhando aí o IFIX, mas inferior ao CDI, então importantíssimo o cotista ficar atento aí a esta rentabilidade do BRCO11. Voltando aqui para o relatório, pessoal, logo de saída, a gestão destaca 3 atividades comerciais. A primeira é para o Bresco Contagem. Segundo a gestão, as americanas possuem uma previsão de desocupação do imóvel agora para agosto de 2025, referente a 15 mil metros quadrados e 3,4% da ABL do fundo. O segundo destaque fica para o Bresco Canoas, ele que tem lá como único inquilino a FM Logistic, que possui aí uma previsão de desocupação para agosto de 2025 também. A locação se refere a 12 mil metros quadrados, 2,7% da ABL aqui do fundo. E o terceiro destaque, pessoal, é para o Bresco Embu, a MRO, que é a inquilina lá do imóvel, prevê uma desocupação para o final de julho de 2025. A locação se refere aí a 7.400 metros quadrados de galpão e 10 mil metros quadrados de pátio, formando um total aí de 3,8% da ABL do fundo. Então, pessoal, se somarmos aqui, temos um percentual aproximado aqui de 10% da ABL do fundo está para vacância até agosto de 2025 agora. Então, importantíssimo o cotista do Bresco 11 ficar atentos, porque é um momento de teste de portfólio. Os inquilinos estão deixando os imóveis e resta a dúvida se o portfólio tem qualidade o suficiente para conseguir uma relocação tão breve no mercado. Se verificarmos aqui o Bresco Canoas, por exemplo, desde as enchentes lá no Rio Grande do Sul, ele se encontra vago em relação à área que era ocupada pela Natura, tá? E a FM Logistic, que tinha uma área um pouco maior aqui, o módulo 4, ela deixou o módulo 4 e apenas ficou com 3 módulos e agora deixa por completo o imóvel em agosto de 2025. E até o momento, a Bresco não conseguiu aqui um novo inquilino, pelo menos para a área vaga deixada pela Natura. Então, ponto de extrema atenção aqui por parte do cotista. Seguindo aqui no relatório, pessoal, para abril de 2025, o fundo fez um total de receitas aqui de 18 milhões, subtraídas as despesas, um lucro caixa de 16 milhões 673 mil, reajustando aí um rendimento anunciado de 13 milhões 837 mil, R$1,52 aqui de lucro caixa acumulado e não distribuído. A gestão destaca aqui que para abril de 2025, a receita total do fundo foi de 18 milhões e meio, a receita imobiliária foi impactada pelo recebimento do último valor lá da locação em relação à Natura, no valor de 252 mil reais, para o Bresco Canoas. Adicionalmente, houve o recebimento aí de uma indenização no valor de 674 mil reais, decorrente lá da desocupação do Bresco Osasco, e também outras receitas no valor de 144 mil reais. O fundo anunciou a distribuição de 87 centavos por cota, equivalente ao yield anual de 9,3%, possuindo ainda um lucro caixa acumulado não distribuído
de R$ 1,52 por cota. Em relação às receitas imobiliárias, o fundo fez aqui um total de 16 milhões, como comentamos, mas ele tem aqui também 200 mil para o Bresco Canoas, tem aqui 300 mil para o GPA e também 800 mil para a multa lá do Bresco Osasco. Em relação à taxa de vacância, pessoal, ele chega aí na ordem de 4,5% em abril de 2025, formando aí uma vacância financeira de 6%. Mas, pessoal, conforme já verificamos no início do relatório, esta vacância pode chegar lá à casa dos 14% até agosto de 2025, tá? Se somarmos os 3 imóveis que já se encontram aí em processo de vacância, para Americanas lá em Contagem, para a FM Logistic agora aqui no Bresco Canoas e também para a MRO lá no Bresco Embu, chegando na casa aproximada de 9%. Se acrescermos esta vacância prevista para a vacância atual de 4%, chegamos aí fácil aos 14%. Então, ponto de extrema atenção aqui por parte do cotista do BRCO11. Em relação à rentabilidade, o fundo faz aqui um valor de cota ajustada de 171,4, um valor do IFIX base 100 a 117 e também o preço de fechamento da cota do BRCO11 a 112,80. Em relação aqui à rentabilidade do fundo, pessoal, para abril de 2025, ele fez 6,8% versus do IFIX que deu 3%, muito disso puxado aí pela recuperação da cota lá no mercado secundário. Em relação à liquidez, 120 mil cotistas, 3 milhões aqui de volume de diário negociado na B3. Em relação aqui à alavancagem do fundo, pessoal, para o balanço patrimonial, ele tem aqui 2 obrigações, tá? O primeiro é para um CRI na ordem de 23 milhões e a segunda obrigação é pela aquisição de um imóvel na ordem aqui de 138 milhões, se tomarmos aqui chegando a 155 milhões aproximadamente em relação às obrigações. Para a obrigação de securitização, que é o CRI, pessoal, ele tem aí uma taxa média de IPCA mais 6,5%, vence lá em novembro de 2032, tem como lastro 36,6% do contrato de locação lá para o BRF Londrina, tá? Em relação aqui à aquisição do imóvel na casa de 138 milhões, está previsto o pagamento da segunda parcela referente à aquisição dos imóveis Bresco, Osasco e também para o Natura Murici em maio de 2025. O valor aproximado aí de 138 milhões será integralmente quitado aí com os recursos disponíveis no caixa do fundo. Em relação ao portfólio, pessoal, 34% das receitas estão estabilizadas aqui no raio 25 de São Paulo, mas ele tem aqui também 52% para o estado de São Paulo, tem 15% para a Bahia, 13% para Minas Gerais, 7% para Alagoas, 7% também para o Paraná, 4% no Rio de Janeiro e 2% aqui no Rio Grande do Sul. 36% das operações são para centro de distribuição e 64% aqui no conceito de propriedades leste-maio. Em relação à atuação, pessoal, ele tem 37% aqui para o varejo de e-commerce, mas ele tem 45% de bens de consumo e 8% de operador logístico. Em relação ao rating, a classificação aqui dos inquilinos, 58% deles são AAA. Em relação às classificações aqui das propriedades, 11 delas, ou 88%, são a mais, e uma propriedade aqui, 12%, formando a classificação A. Em relação à exposição por cliente, 19% aqui das receitas estão para a Natura. Em relação às exposições por imóveis, ele tem Bresco Bahia formando 15% aqui das receitas do fundo, mas ele tem aqui também Mercado Livre, tem a Whirlpool. Na exposição aqui por imóvel, ele tem na sequência aqui a Whirlpool, 12%, e a Bresco Contagem formando 3%. Em relação ao perfil de locação, 62% dos contratos são típicos, 38% deles são atípicos, todos eles indexados aí e reajustados pelo IPCA. Em relação aos vencimentos dos contratos, 4,6% vencendo agora em 2025. Em relação às receitas, 0,7% estão para reajustes agora em junho de 2025. E em relação, pessoal, aos diversos imóveis que o fundo possui aqui no portfólio, o destaque fica para o Bresco Canoas, que hoje ele possui 62% aqui de vacância, mas aqui com a rescisão contratual com a FM Logistic, ele passa a ter 100% deste imóvel vago. Então, ponto de atenção. O segundo ponto de atenção aqui também, pessoal,
é para a Natura, porque ela se encontra com dificuldades financeiras, já não é de hoje, então é um ponto de extrema atenção aqui por parte do cotista, porque ela representa o principal inquilino aqui do fundo, formando 19% das receitas do BRCO11. Em relação aos principais pontos destacados aqui no mês pela gestão, pessoal, segue lá o quinto aditivo do contrato para a Natura, lá em Murici. Tem aí o incremento de uma obra, de uma estação de tratamento de esgoto lá no imóvel e também um reajuste da remuneração em R$ 12.000. O investimento reajustará aí um total para o fundo aqui de R$ 26.500 no valor de locação e também estenderá a locação até para 2039. O segundo ponto aqui, pessoal, é em relação ao aditivo do contrato em relação à Rodoluc, lá no Bresco Osasco, e também a rescisão antecipada para a CAN União, lá também no imóvel Bresco Osasco. Segundo a gestão, para a Rodoluc, ela forma aqui o primeiro aditivo, sendo concedido um mês de carência sobre a área de expansão, e o novo contrato de locação já está previsto agora para 1º de maio de 2025, já em vigência, o que é muito bom. Em relação ao novo contrato de locação para os módulos 2 e 3 para a Rodoluc, ela representa aí um aumento de 14,2% em relação à locação anterior, o que é muito positivo e que permanece, então, com uma vacância física lá no Bresco Osasco zerada, segundo a gestão, o que é muito positivo. E por fim, pessoal, a terceira movimentação aqui é a rescisão antecipada da MRO lá em relação ao Bresco Embu. Segundo a gestão, 100% do imóvel será desocupado aqui pela inquilina, que possui um aviso prévio de 3 meses, uma desocupação antecipada e também uma indenização equivalente a 3 meses do valor do aluguel vigente. Destaco aqui também que o fundo possui um patrimônio líquido de 1,8 bi, uma taxa de gestão de 1% ao ano e iniciou as operações em 2019, formando aí um valor de mercado de 1,7 bi. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos, agora com 2 vídeos ao dia. O primeiro às 5 e o segundo às 11 horas da manhã. Tudo isso para permitir uma maior interação de você, cotista, com o seu fundo imobiliário. Voltamos com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.